E a palavra do Senhor nesta noite tem por tema: o bom pastor, ele cuida de nós. Amém? O bom pastor, ele cuida de nós. Eu gostaria de convidar a todos a ler a palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 10, versículos 14 a 18, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aleluias. Tenho a autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem recebi de meu Pai. Aleluias. Oremos. Oh, maravilhoso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Pai, por tudo aquilo que nós já sentimos aqui neste lugar, Senhor. Eu tenho certeza que os nossos irmãos e a todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, também puderam sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, assim como nós fomos premiados aqui neste lugar e sentimos o Teu agir e a Tua presença, Senhor. E agora a Tua palavra será ministrada, ó Deus de poder, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença, ó Senhor, pedindo, toma-me, Senhor, e usa-me conforme a Tua vontade. E conforme o Teu querer, Senhor. Porque de mim mesma, ó Deus, eu não tenho nada a oferecer, Senhor. Mas eu me coloco, Senhor, entrego meu coração a Ti. E peço-Te, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, usa-me, Senhor, conforme Tu queres e desejas, Senhor, para mim e para a Tua igreja e para todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Eu Te louvo e Te glorifico pela oportunidade, Senhor, e peço-Te em nome de Jesus, fica conosco e que a Tua palavra, Senhor, ela não saia vazia, Senhor, mas que ela traga salvação, aleluias. Que ela traga mudança de mente, Senhor. Que ela traga refrigério, Senhor. Que ela traga mudança de direção, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Não é possível, igreja, conter as lágrimas, a emoção de poder estar aqui neste lugar. Tanto tempo já faz que a gente não vive a igreja. E quando a gente vem aqui dentro da casa do Senhor e louva e glorifica e agradece, é impossível conter as lágrimas e se derramar diante da presença dEle. Mas eu creio que você também fez isso e vai continuar fazendo em nome de Jesus. A palavra do Senhor será proclamada neste momento. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras diretamente do trono do Senhor para a sua vida. Amém? Pastores eram homens que cuidavam de um lugar, que mudavam de um lugar para o outro, atrás de pastagens e abrigos seguros para as suas ovelhas. O pastor dirigia-se pela manhã ao aprisco onde havia vários rebanhos. As ovelhas eram totalmente dependentes do pastor para a sua provisão. As ovelhas são mansas e submissas, incapazes de se defender. Sozinhas de lobos, de leões. Ela é propensa a cair em buracos, covas, se afogar. Mas tem uma característica que falta, por exemplo, nos camelos:
As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Neste capítulo 10, Jesus continuava o diálogo com os fariseus cegos, que insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Deus preparou para nós, desde que o pecado começou a fazer parte da nossa natureza, alguém que pudesse nos livrar, nos libertar e nos curar. Já que, como ovelhas, não temos como lutar contra o leão e o lobo, ou seja, nós não temos como lutar contra o inimigo da nossa alma, contra as hostes malignas. E Deus nos preparou um supremo pastor, para nos dar a chance de salvação. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Deus preparou seu Filho Jesus para pagar o preço. Um alto preço por meio de seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, para novamente ter a posse de nossas vidas, a posse dessas ovelhas, levando ali sobre si nossas enfermidades, nossas dores, todo o nosso pecado. Derramou seu sangue lá na cruz para nos dar a chance de vitória e nos fazer mais que vencedores no seu santo nome. Aleluias. Por isso que quando a palavra de Deus diz que eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, é porque todos aqueles que aceitam esse Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, passam a escutar e entender a voz desse pastor por meio da sua palavra, se tornando uma nova criatura, aleluias. Assim como diz sua palavra em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 15, Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vemos claramente o estreito e próximo conhecimento Deus Pai e Deus Filho, fazendo uma comparação de Jesus supremo pastor com as suas ovelhas, que ele as conhece muito bem. Mas Deus continua dizendo aos fariseus no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus aqui falava dos gentios, nós, há um tempo atrás. Ainda há de se juntar ao reino de Deus tantos quantos aceitarem esse Jesus e a sua palavra, aleluias. E homens e mulheres serão chamados por Deus para ajudar nesta obra, para que por meio da palavra lançada, todos quantos aceitem fazer parte deste aprisco, venham a escutar a voz desse pastor, aleluias. Para que quando o grande dia chegar, aleluias, cantamos e louvamos aqui. Quando o grande dia chegar,
Igreja, e esse dia vem, aleluias. Todos possam reinar na nova cidade de Jerusalém, preparada para todas essas ovelhas que escutam a voz desse supremo pastor, aleluias. Eu quero fazer um parênteses aqui, quando Jesus fala que Ele dá a vida pelas ovelhas, eu me lembrei, em uma das nossas viagens para fora, mais especificamente no país, né, na Alemanha, lá é muito pasto verdejante, muita coisa assim, muito monte, muito pasto verdejante, muita coisa linda. E de repente nós nos deparamos indo de carro de uma cidade para outra, nós nos deparamos com ovelhas, muitas ovelhas, e um pastor com o seu cajado. E nós ficamos. Eles estavam atravessando de um lugar para o outro e no meio da estrada. Eles estavam passando de um campo para o outro campo. E era uma estrada, uma rua, carros. Começaram a passar as ovelhas, nós ficamos admirando, ai que lindo, não tinha carro nenhum, a gente não enxergava carro nenhum, mas a gente achou, ai que lindo, nós paramos, tiramos fotos. De repente surgiu um carro do nada, em altíssima velocidade. E a gente falou, meu Deus, vai pegar as ovelhas. Vai matar. Incrivelmente, o pastor atravessou calmamente. Gente, isso ficou na minha mente. E a palavra do Senhor, ela é perfeita. Ele saiu do campo, da beira da estrada. Eram muitas ovelhas. Ele adentrou a pista do carro, e o carro vinha em alta velocidade. Calmamente, ele nem olhava para o carro. Não, a gente vai passar por cima, ele não vai parar. Calmamente, ele se posicionou na frente das ovelhas. As ovelhas passando por trás, quietinhas, o carro vindo em alta velocidade, o carro chegando perto e não parava. Ai, meu Deus! De repente, o pastor se coloca de frente. Aí o carro parou bem em cima. Olha só, na vida real, o pastor dando a vida dele pelas ovelhas que estavam atravessando, correndo perigo. Gente, isso fica na minha mente. E preparando aqui, eu me lembrei disso. Verdadeiramente, olha como que Deus faz algo que não é, que faz parte da realidade. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, aleluia. Assim a palavra de Deus continua no versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O Filho, ele tem autoridade, não somente para dar a sua vida, mas também para reassumi-la. A sua morte foi voluntária, aleluias. Mas ainda ele pôde reassumi-la na ressurreição. Embora a sua ação em dar provenha de seu livre-arbítrio, sua morte foi divinamente determinada, pois tal morte é a condição necessária imposta pelo amor do Pai. Jesus, ele recebeu uma missão do Pai. Portanto, depende dele para cumpri-la. A oração de Jesus no monte, Jardim do Getsêmani, antes da sua morte, onde prostrou-se e orou ao Pai, dizendo, em Mateus 26, 39, nos confirma isso. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, meu Pai. Glórias a Deus por isso. Esse supremo pastor nos deu a vitória sobre o inimigo, aleluias. E só depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, decidirmos qual caminho que queremos seguir. Pois aprendemos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas dores, aleluias.
Eu quero contar aqui uma pequena história, contada em um livro cristão, chamado Lições de Fé, de Marcelo Aguiar. Um poeta, ele é convidado a recitar o Salmo 23, usando as técnicas de voz e respiração, dando beleza à declaração, ele arranca aplausos calorosos e duradouros do seu público. Sentado na fila da frente estava um senhor que já tinha longos anos de vida, cabelos brancos, rugas, enfim, as marcas que o tempo deixa. Ele pede ao organizador do evento para recitar o Salmo 23, e é persistente. De tanto insistir, ganha o direito de falar. Ele começa a dizer o salmo bíblico e faz pausadamente. E um silêncio toma conta do auditório. Ao término de sua declaração, o que se ouve não são aplausos, mas soluços. E corações são tocados pelo que fora dito através do velhinho. O poeta jovem se pergunta o que teria o ancião que ele mesmo não tem. Lembrando-se das técnicas aprendidas, das melhores escolas estudadas, ele se dirige ao Senhor e lhe pergunta qual a diferença entre eles. Porque ele mexeu com as mãos das pessoas e não com o coração. Então, o sábio homem respondeu: a diferença é que você conhece o salmo do pastor e eu conheço o pastor do salmo. Quem está por trás deste Salmo 23? Que eu gostaria de ler com vocês neste momento. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, aleluias. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com o óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em toda a nossa caminhada cristã, ou aqueles que talvez não aceitaram Jesus ainda, mas Salmo 23, Salmo 91, é um salmo muito conhecido e muito lido. Realmente é um dos poemas mais lindos descrito por Davi e é muito popular, pois ele é muito lido por todos por se tratar de metáforas, ou seja, figuras de linguagens, usadas para descrever o cuidado desse pastor com seu povo. Muitos conhecem realmente o salmo do pastor muito bem, mas quantos conhecem o pastor deste salmo? Quantos conhecem aquele que está por detrás destas palavras descritas neste salmo? O nosso Yahvé, o nosso eterno. Quantos verdadeiramente conhecem e vivem Ele? Essa é uma pergunta que fica para as nossas vidas nesta noite. Sabe por quê? Porque se realmente conhecêssemos, mais do que depressa, nós correríamos para o seu aprisco. Como o Salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele provê o alimento das suas ovelhas. Ele nos leva a pastos verdejantes, igreja. Ele também provê novas forças para as suas ovelhas, sabia? Diz um estudioso da Bíblia que refrigera, que é a imagem de uma ovelha com muita lã.
ela sim tem muita dificuldade para andar e poderia cair no buraco, ficar e não ter forças para sair de lá. Então, com todo carinho, o pastor vai lá e tira ela. Outra solução para uma ovelha com muita lã seria tosquiá-la, aparar a sua lã. Desta forma, sabemos que o Senhor nos tira das situações mais complexas, dos problemas mais difíceis e terríveis. Ele alivia a nossa jornada cristã. E Ele traz refrigério. Diante de tudo que estamos vivendo, de tudo que temos visto e vivido, e que o mundo cada dia mais jaz no maligno, como diz a palavra, em meio a todas essas coisas, o nosso pastor, ele refrigera a nossa alma, aleluias. Ele cuida de nós. Ele não nos deixa cair. Ele também provê um descanso e orientação para as ovelhas. Leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. Até para beber água, as ovelhas precisam que o seu pastor as conduza, porque elas não conseguem tomar água em rios agitados. Mas o pastor as conduz as ovelhas para as águas tranquilas. Para que elas não molhem as suas lãs e fiquem pesadas e possam se afogar. O remédio para o nosso estresse no nosso dia a dia, para o medo que temos sentido nesses tempos difíceis, para a angústia, para a depressão, para a tristeza, é recorrer ao nosso Supremo Pastor, aleluia. Porque Ele sim nos leva a águas tranquilas. Ele sim nos leva a lugares de descanso, que é em seus braços. O versículo 3, ele continua, do versículo 23, dizendo: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se nem para a esquerda e nem para a direita. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar ao aprisco, até chegar ao outro lado, até chegar ao pasto verdejante, aleluias. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça, aleluia. Sem nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, diante de tantas coisas. O caminho que leva a Deus, realmente, ele é estreito. Aprendemos isso ontem de manhã também. Não se pode olhar para os lados. É preciso prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, aleluias. Como nos ensina a sua palavra em Mateus 7,14, é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. E o Supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele nos faz andar por caminhos retos, como Ele mesmo prometeu, que possamos chegar em segurança ao seu aprisco, aleluias. Foi Ele mesmo que prometeu, por amor do seu nome. Significa que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele cumpre o que promete, aleluias. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da sua palavra. Ele é fiel para cumprir.
Deus, Ele também nos protege dos perigos diários. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, diz a palavra do Senhor. Vales são lugares baixos que ficam entre montes. Quando nós falamos em vales, nós lembramos logo de dificuldades, tempos de sofrimento, de angústias, tempos de tristeza, tempos difíceis. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de se resolver, é verdade. Vocês sabiam que o vale da sombra da morte, ele existe em Israel? Fica na estrada entre Jericó e Jerusalém. É um desfiladeiro íngreme, profundo e estreito. A luz só atinge a sua base quando se encontra diretamente acima do vale ao meio-dia. No restante do dia, o fundo desse vale permanece na sombra, no escuro. Escondiam-se ali feras de todo tipo, que eram a ameaça para o rebanho. Davi provavelmente passou com o seu rebanho por esse vale da sombra da morte durante a sua juventude. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Isso é inevitável. Davi também passou por vários momentos difíceis, mas ele soube superar estes momentos, porque ele depositava em Deus a sua confiança em meio a eles. Depois de passar por um lugar profundo, pela depressão, pela tristeza, pela angústia, pelo medo, Deus o levaria a um lugar alto, aleluias, onde a alegria do Senhor se faz presente. Bom pastor, Ele estará conosco, para nos consolar, para nos proteger o nosso coração, nas horas mais difíceis e angustiantes que venhamos a passar. Até mesmo se porventura nós andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. No mundo tereis aflições, diz a palavra, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E continuando, a tua vara e o teu cajado, ele me consolam. Porque essas eram duas ferramentas básicas que os pastores usavam para proteger e guiar as suas ovelhas. A vara tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em uma das extremidades. Os pastores arremessavam a vara com precisão para afastar de qualquer ameaça o seu rebanho. A vara de Deus nos dará proteção, aleluias. O cajado era um bastão arredondado, longo, como um tipo de argola semiaberta na extremidade. O pastor usa o cajado para guiar e confortar as suas ovelhas. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar uma ovelha que cai numa cova, num buraco, ou que possa estar se afogando. Assim, quando nós sentirmos fracos diante dos nossos inimigos, sejam eles quais forem, seja qual medo for, podemos clamar a Ele, aleluias. Podemos clamar a Ele. Se estivermos caídos, afundados na lama do pecado, ou em problemas, Ele vai usar a sua vara e o seu cajado para nos livrar, nos proteger. Creia. O Supremo Pastor deixou a sua glória
para resgatar as suas ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado, ou seja, a sua palavra, está pronto a nos erguer, para nos livrar da armadilha e da prisão do pecado. Ezequiel 34, 16, essa palavra, prestem atenção. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Oriaci ombari glórias. Oriciri andraci ombri glórias. Mas a rebelde forte eu a destruirei. Apacentarei o meu rebanho com justiça. Essa é a palavra do Senhor, igreja. Esse é o nosso bom pastor. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que em meio ao vale da sombra da morte, em meio às trevas, a luz raiou, aleluias. Grande luz se viu. Deus nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Creia neste Jesus. Se entregue aos cuidados deste pastor, supremo pastor. Ele enfaixa a ferida com a sua dor, que você não consegue se libertar. Ele acabou de te dizer que ele enfaixa a sua ferida. Você está fraco? Você está fraca? Ele está dizendo aqui que te fortalece. Creia nisso. As perdidas, ele vai ao encontro. Ele vai à procura. Continuando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com o óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluias. A ideia dos versículos 5 e 6 mostra o eterno, o Yahvé, como anfitrião, aleluias. O Senhor cuida do seu povo como o anfitrião cuida dos seus convidados. Fazendo uma metáfora entre pastor e ovelha, os pastores derramavam óleo sobre a cabeça das ovelhas por duas razões: para aliviar e para curar. As ovelhas têm pavor de mosquito. No verão, eles penetram em suas narinas e botam ovos. As pequenas larvas incomodam tremendamente, e não há nada que as ovelhas possam fazer para se livrarem delas. O pastor então mistura o óleo com sulfa e ungia a cabeça da ovelha, que agia como um repelente. O óleo também era usado para tratar as feridas abertas, trazendo para nós hoje. O pastor, ele alivia o nosso fardo, aleluias. Aquilo que temos que passar, o Senhor nos dá condições de passarmos com tranquilidade. Ele não nos livra do sofrimento, Ele nos livra no sofrimento. O fardo do Senhor, que morreu na cruz, não tendo nenhum pecado, é leve, suave. Então deposite nele todos os seus medos, todas as suas angústias e deixa Deus agir. A ideia do Salmo, do eterno, nesses versículos 5 e 6, como anfitrião. Aprendemos que sobre ungir a cabeça com óleo aponta também para um costume na antiga cultura oriental, que se ungir os convidados para o banquete. Isso representava para eles um gesto de cortesia, amabilidade. O anfitrião estava dizendo à sua visita: você é especial. Você é um convidado de honra. Eu te amo. Aleluias. Na direção do culto, a diaconisa Jane disse essa palavra: eu te amo.
Jesus insiste para dizer para você nesta noite que Ele te ama. Deus te ama. E você é especial para Ele. Quando dizemos meu cálice, quando a palavra do Senhor disse meu cálice transborda, aprendemos que na cultura dos judeus, um costume do Oriente Médio em relação às visitas, a primeira coisa que é oferecida é um copo com água ou vinho. Enquanto o anfitrião mantém o copo de seu visitante abastecido, dá a entender que a sua permanência é agradável. Mas no momento em que ele deixa o copo esvaziar, dá a entender que o tempo da visita acabou. Um copo transbordante era símbolo de que o visitante poderia ficar o quanto quisesse. Contextualizando para nós hoje, Deus quer que estejamos continuamente na presença dEle, aleluias. Em nenhum momento Ele deixará faltar o vinho ou a água no seu cálice, aleluia. Assim como o pastor tem uma proximidade grande com as suas ovelhas, assim temos que ter uma grande proximidade com Ele, aleluias. Por meio das nossas orações, por meio dos nossos compromissos com Ele, por meio da nossa obediência à sua palavra, por meio de uma constância diante da presença dEle, seguimos assim como a palavra dEle nos ensina, seguirmos firmes e constantes diante da palavra dEle. Encher do Espírito Santo até que em nós transborde dEle. Ele não deixará faltar. Porque se você aceitar Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, a palavra te garante que a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus habita em você, aleluias. E só dependerá de você buscar, só dependerá de você fazer e querer transbordar deste Santo Espírito na sua vida, de modo a contagiar aos outros, aleluias. No último versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ah, o nosso eterno Deus, Yahvé, nos ama de verdade, nos ama de forma incondicional, aleluias. Seu amor nos persegue, corre atrás. Ele corre atrás de nós. Você sabia disso? O original da palavra nos revela isso. Ele corre atrás de nós. O seu amor corre atrás de nós, Paulinha. Como um dia ele correu atrás de mim, atrás de você. Ah, como é bom conhecer a tua palavra, Senhor. Ele corre atrás de nós com o seu imenso amor, porque nós mesmos não somos merecedores, de forma que nós ficamos constrangidos, diaconisa Jane. Porque nós somos falhos, não somos? Pois sabemos que nós não somos merecedores, não, de tanto amor. Deus vai atrás de nós, até que finalmente nós possamos vê-lo como nosso Pai, aleluias. Mesmo que isso leve todos os dias da nossa vida. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, amém? Porque Ele corre atrás de você e sempre correrá, até que você se entregue totalmente a Ele, porque o que Ele mais deseja é que você alcance a salvação, a vida eterna, que há no nome de Cristo Jesus. Muitas vezes, igreja, muitas vezes é difícil entender o agir e o mover de Deus em nossas vidas. Há momentos em que nós pensamos que Deus parou de conduzir a nossa vida.
ou não está ouvindo as nossas orações, ou Ele simplesmente não quer nos responder. Mas pode crer que Deus está agindo sim. Porque até no silêncio o Senhor trabalha conosco. Aleluias. Sabe por quê? Porque Ele sabe realmente daquilo que você precisa. Ele sabe de todos os seus anseios, de todas as suas angústias. Ele conhece cada uma delas. Conhece cada detalhe da sua vida. Foi Ele que te formou, foi Ele que te fez. E hoje, Ele te convida a viver na presença gloriosa dEle. Aleluias. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor que quer cuidar de mim e de você. O bom e supremo pastor que cuida de nós. Aleluias. O Senhor, Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas é claro que isso só dependerá de mim ou de você. Permanecermos, aceitarmos e permanecermos neste caminho estreito, nesta vereda da justiça, ao qual lá no final, Jesus Cristo, que é o nosso alvo, estará. Dependerá de sabermos responder à pergunta: será que eu conheço o pastor e o eterno deste salmo? Sim, pois vimos que ele, diante de todas as descrições que vimos na leitura do Salmo 23, nós vimos que ele faz, nós vimos que ele guia, nós vimos que ele refrigera, aleluias. Nós vimos que Ele lidera. Nós vimos que Ele está conosco, aleluias. Nós vimos que Ele ama. Oh, como Ele ama. Enfim, Deus cuida de cada um de nós. Em meio a tudo que temos visto, a tudo que temos ouvido, não pasmem. Não pasmem. Tenha os seus olhos fixos no alvo, que a sua palavra está recheada de tudo isso. Tudo que temos vivido e visto e ouvido, não pasmem. Busquem aprender, que Deus vos ensinará por meio do seu Espírito Santo. Que tudo isso que temos vivido, está escrito em sua palavra. E o que Ele nos pede é que nós nos deixemos aos seus cuidados. Para aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus e viveram plenamente, mesmo que o vale da sombra da morte ou verdadeira morte possa chegar. Eu tenho certeza que Ele conhece que dormiu sabendo da esperança que há no nome de Cristo Jesus. Morreu sabendo que voltará a tornar. Quando o Senhor se manifestar nos céus, aleluias. Essa é a esperança daqueles que creem, que servem ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Deleite-se nos braços dEle, pois Ele quer sim cuidar de você, Ele quer te mostrar, Ele quer te dar o refrigério, Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer te fazer percorrer os caminhos das veredas de justiça que guiam até a Ele. Que o Senhor, nesta noite, faça por meio do Espírito Santo de Deus, completar a obra na sua vida que você possa estar escutando. O Senhor Jesus, Ele cuida de você. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te ensinar todas as coisas descritas nesta palavra.
E você vai ver que viver a esse Deus é bom, é agradável, é santo, é suave, é leve, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, porque a sua esperança, ela não pode estar em mim. Quem sou eu? Nem olhe para mim. Ela não pode estar no pastor da igreja local, não olhe para ele. Ele não pode estar nos governantes, no presidente, não olhem para eles. A sua confiança, ela tem que estar somente em Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé, aleluias. Então, olhe para Ele, e você verá que as coisas vão começar a ficar mais leves para a sua vida. Viva a plenitude do Senhor como nunca antes. Deixa Deus trabalhar. E eu sei que aonde quer que você esteja, eu quero te convidar neste momento a fazer uma oração comigo, a orarmos a este Deus de poder e de graça, porque a palavra dele, ela foi dita aqui nesta noite, e ela não sairá vazia, porque o Evangelho, ele é poder. O Evangelho, ele é salvação. Então aí onde você está, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que possa estar acontecendo na vida dos seus familiares, amigos. Eu não sei o que te angustia. O que eu posso saber é que Deus, Ele pode tudo. Então entregue nesta oração a sua vida a Ele, aleluias. Continue firme, se você está fraco. Ele é o bom pastor, que Ele fortalecerá você, aleluias. Se você está ferido, marcas da vida, permita Deus trabalhar na sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ó Deus de poder e de graça, Deus de amor e Deus de segurança. O Deus Todo-Poderoso, que nos deixou a sua palavra para conhecermos, para compreendermos o grande mistério da sua salvação, aleluias. E a tua palavra, Senhor, ela foi proclamada nesta noite, e ela nos ensinou sobre o bom pastor. Ela nos ensinou que existe o eterno que cuida de nós, mas que precisamos, Senhor, responder positivamente a esse chamado, aceitando Ele como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Ou se porventura na nossa caminhada cristã, nós estamos fracos. Alguém fraco nesta noite, alguém abatido, alguém ferido. Nós sabemos que existe o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E é no nome santo e maravilhoso do teu Filho amado Jesus que eu oro, Senhor. Com a autoridade que a tua palavra nos concede, aleluias. Que no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus, vidas se erguerão e se fortalecerão, vidas serão salvas, vidas serão curadas por amor do teu nome, aleluias. Assim como tu fizeste, Senhor, em todo tempo, porque tu mostras o seu amor em todo tempo, aleluias. Que nesta noite, Senhor, aonde, Senhor, a tua palavra se achegou, que vidas possam ter gravado em seus corações esta palavra de poder, e queiram verdadeiramente mudar de direção,
ter um compromisso contigo, serem firmes e constantes diante de ti, mesmo em meio às dificuldades, olhando não para humanos, não para circunstâncias, mas olhando ao Senhor Jesus, olhando ao alvo, porque nós estamos em uma corrida, Senhor. Estamos caminhando a Ti, estamos indo, Senhor, ajuda-nos que nós não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, e que mais e mais vidas possam adentrar ao Teu reino, Senhor, pois eu creio que Tu podes, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que vidas têm orado, que vidas têm buscado em oração a conversão de amigos, familiares, e eu creio que por amor do Teu nome, e que pelo agir do Teu Espírito Santo, o Senhor agirá nesta noite, aleluias, porque Tu és sim o Deus da salvação, aleluias, que possamos, Senhor, ouvir testemunhos, de que o Senhor misericordioso e amoroso trabalhou na vida de muitos nesta noite. A começar, Senhor, também por mim, pelo nosso coração, nós que estamos aqui ouvindo. Ó Pai, trabalha todos os dias nas nossas vidas, nos fazendo enxergar a Ti, somente a Ti, para contemplarmos e vivermos um tempo, Senhor, bom e agradável diante da Tua presença, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que o Senhor possa cuidar de você, que você possa reconhecer esse Senhor Jesus na sua vida e experimente dele, faça a prova dele, deleite-se em seus braços. Essa é a palavra que eu tenho nesta noite. E antes de convidar o pastor Moisés para fazer as considerações finais e de nos despedir com a bênção apostólica, eu não poderia deixar de lembrar que esta semana, no dia 22 de julho, nós comemoramos o Dia do Pastor. E eu quero aqui agradecer em nome de toda a igreja a vida do pastor Moisés, que é o pastor local desta igreja, juntamente com a sua família, diaconisa Jane, Isabela e Moisés Júnior, que tem estado cuidando das suas ovelhas. Também carinhosamente agradecer aos nossos pastores, pastor Alexandre, pastor Brás, pastor Luiz Eduardo, pastor Eliseu, que sempre, meu sogro, sempre quando, ele sempre está por aqui, quando ele está por aqui, ele prega para nós, ele sempre está disponível. Os presbíteros, que também são pastores, aconselham as suas ovelhas, direcionam ao caminho. Os presbíteros que temos aqui nesta igreja, presbítero Márcio, presbítero Naor, meu marido, presbítero Edson. Tem mais alguém, pastor? Presbítero, não posso me esquecer. Mas assim, em nome de Jesus, não poderia deixar de lembrar que o Senhor, em sua infinita misericórdia e graça, continue sustentando presbítero Antônio, que agora também faz parte desta igreja, e todos os que possam estar nos vendo neste momento. Somente o Senhor, o Supremo Pastor, para vos manter, vos sustentar e cuidar de cada um de vocês nessa longa caminhada cristã. Ele sustentará vocês em tudo. E nós, ovelhas, fica o nosso carinho, as nossas orações e o nosso muito obrigado. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Moisés para as considerações finais. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor por mais um culto, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas aqui neste lugar. Deus, Ele falou poderosamente aos nossos corações
E que Deus possa continuar abençoando o trabalho de cada um dos nossos irmãos, todos os que têm se esforçado e têm nos ajudado na obra do Senhor. Eu agradeço de coração a disponibilidade de cada um de vocês, o esforço, o quanto vocês têm somado conosco nesta obra que não é nossa, mas do Senhor. Amém? Do nosso Deus. Que tenhamos um relacionamento íntimo com o nosso pastor, o nosso sumo pastor, pois ele promete estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Amém? Ele promete a sua presença constante ao lado das suas ovelhas. Que Deus abençoe também todos os nossos irmãos que participaram deste culto, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera na presença do Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a curvar a tua cabeça e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.